Café faz mal para o estômago e café faz mal para os rins. Café faz mal para o cérebro porque causa dependência. Será que essas afirmações têm algum embasamento científico? Olá, eu sou o Dr. Tiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo e eu gostaria que você comentasse aqui embaixo quanto de café você toma por dia. É com açúcar, com adoçante, com leite, puro? Conta aqui embaixo para a gente poder conversar. Vamos começar então com os efeitos do café no nosso estômago. Todo mundo fala que café pode causar gastrite. E sim, a cafeína, quando você toma ela, existe um aumento da produção do ácido clorídrico, que é o ácido do nosso estômago. Todo mundo tem, nós temos ácido clorídrico no estômago naturalmente. A grande questão é, para pessoas mais sensíveis, que já têm gastrite, ou que têm a doença do refluxo gastroesofágico, que é o famoso refluxo, ou que tenha dispepsia, que é desconforto ali na região do estômago, o consumo sim de café pode piorar esses sintomas. Mas para pessoas que não são sensíveis, o café não causa esse problema. Então ele piora as condições pré-existentes caso você tenha gastrite. Agora, se você não tem nenhum problema estomacal, o café não é responsável por causá-lo, combinado? Além disso, o café ele tem um outro efeito gastrointestinal, não sei se você já percebeu. Muitas pessoas, quando tomam café, têm vontade de ir no banheiro. Por que isso? Porque a cafeína ela estimula o movimento do cólon, o intestino grosso, onde ficam as fezes já formadas. E aí, você estimulando o intestino grosso, obviamente você vai ter vontade de ir no banheiro. O que é uma coisa boa, afinal tem alguns pacientes que têm dificuldade, que são mais ressecados, que são constipados e vão se beneficiar desse efeito estimulante da cafeína. Veja bem, existe uma dose segura que eu vou conversar com vocês daqui a pouco lá no final do vídeo. Então fica comigo até o final desse vídeo para você saber que você não pode sair tomando 2 litros de café todos os dias. Doutor, e com relação ao coração? Eu já ouvi falar muito mal do café, falando que ele pode causar arritmias, ele pode causar problemas no coração. E sim, quando a gente toma café, a cafeína, como ela é uma substância estimulante, ela libera mais adrenalina e noradrenalina no nosso sistema, no nosso corrente sanguínea. E isso também tem um efeito lá no coração. A adrenalina e a noradrenalina, elas fazem um aumento da frequência cardíaca e um leve aumento da pressão. Mas esse aumento em quantidades normais, em doses normais de cafeína, não causa nenhum problema. Então, os trabalhos mostram que consumir até 6 xícaras de café por dia não aumenta o risco de infarto, não aumenta o risco de arritmias e não aumenta o risco de doenças cardiovasculares. É importante a gente ressaltar, as sociedades médicas recomendam que as pessoas que já tenham problemas cardiovasculares evitem bebidas com alta concentração de cafeína, como os energéticos, por exemplo. Então, o que é recomendado é você não tomar altas doses de cafeína em pequena quantidade de tempo, porque isso sim pode aumentar muito o seu tônus simpático, que é um tônus que libera a adrenalina e a noradrenalina, fazendo com que pessoas que tenham já doenças pré-existentes cardiovasculares possam ter algum problema. Além disso, alguns estudos observacionais também mostram que pessoas que consomem café têm uma redução no risco de mortalidade. Vou repetir para você. Pessoas que tomam até 4 xícaras de café por dia, foi observado, quando comparado com pessoas que não tomavam café, tiveram uma redução de 16% no índice de mortalidade, ou seja, pessoas que tomam até 4 xícaras de café, aparentemente tiveram uma redução de 16% na chance de morte. Não sabemos por quê, é só um dado observacional. Pegaram grupos de pessoas que tomavam café, observaram eles, isso foi observado com dados, né? E pessoas que não tomavam café, e se comparou, certo? Então, a gente pode inferir que o café é sim uma bebida saudável e que não faz mal para o nosso coração. Doutor, e com relação ao rim? Eu tenho um vídeo que eu falo exclusivamente de café e rim. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também eu vou sugerir ele aqui no final desse vídeo para você poder assistir. Mas para você
entender de uma maneira mais resumida, primeiro as pessoas acreditam que café causa pedra no rim. Isso é mentira. O café não é uma bebida rica em oxalato. O oxalato é um componente importante aí na formação dos cálculos renais e o café ele não é rico em oxalato. Então tire isso da sua cabeça. Se você for pesquisar, o café não é rico em oxalato. Mas eu quero trazer um dado muito interessante, que foi feito um estudo em 2021, também observacional, também com dados de banco de dados, que a gente chama, né? Que reuniu mais de 500 mil de pessoas. E o que se descobriu é que pessoas que tomavam uma xícara de café por dia tiveram uma redução de 13% no risco de desenvolver doença renal crônica, ou seja, insuficiência renal, e pessoas que tomavam até 2 xícaras de café por dia tiveram uma redução de até 18% na chance de ter doença renal crônica, ou seja, de perder os rins. Então a gente tem alguns estudos mostrando redução da mortalidade e redução na chance de doença renal crônica, tá? Por que isso acontece? Não sabemos. Existem teorias e mais teorias, mas que são só teorias, nada comprovado. O que a gente parece ter é essa correlação. Quem toma mais café vive um pouco mais, tem chance menor de morrer e também tem chance menor de ter doença renal crônica. Doutor, e com relação ao nosso cérebro? Bom, essa é uma parte muito importante do vídeo, então eu vou até chegar aqui mais perto da câmera para você prestar atenção aqui. O café, a cafeína, ela vai agir no nosso sistema nervoso central, ou seja, no nosso cérebro, antagonizando o efeito da adenosina, ou seja, ela não deixa a adenosina funcionar. O que é adenosina? Pelo amor de Deus, você talvez nunca tenha ouvido falar nessa palavra na vida. A adenosina, ela é uma substância que sinaliza cansaço para o nosso cérebro. Quando você acorda de dia, se você dormiu bem, a sua adenosina está baixinha lá no seu cérebro. Conforme você vai gastando energia, essa adenosina vai se acumulando e você vai ficando cansada. E aí você começa a perder o foco, começa a ter dificuldade de realizar as suas tarefas. Quando você ingere cafeína, ela vai lá e meio que tira o efeito da adenosina. Então é por isso que consumir cafeína vai aumentar e vai melhorar o seu desempenho de funções neurológicas básicas, como foco e tempo de reação, tá? Cafeína não deixa você mais inteligente. Além disso, alguns estudos mostram que o efeito da cafeína ela acontece principalmente quando você está mais cansado. Ou seja, o que faz muito sentido, se o efeito dela é antagonizar uma substância que sinaliza cansaço, se você não tem essa substância, não tem por que você ter um efeito da cafeína. E os estudos também mostram que o consumo em quantidades baixas a moderadas de cafeína parece ter um efeito neuroprotetor contra doenças neurodegenerativas. Vou repetir. O consumo de pequenas doses de cafeína ao longo do tempo parece ter um efeito neuroprotetor contra doenças neurodegenerativas. Doutor, então eu vou tomar um monte de café. Não, calma. É agora que eu quero convidar você para uma reflexão muito importante. Eu acabei de falar que a cafeína ela tem mais efeito no seu cérebro quando você está cansado. E aí que eu vou te perguntar. Você precisa tomar altas doses de cafeína, ou seja, grandes quantidades de café no seu dia a dia para você se sentir bem? Para você ter foco, para você conseguir se concentrar, para você se sentir acordado? Se sim, algo está errado. Porque, conforme eu falei, a cafeína faz mais efeito quando você está cansado. Então, se você está com a quantidade de sono adequada, 7 a 9 horas de sono todos os dias, se você está se alimentando bem, se você está praticando atividade física, a cafeína vai ter um efeito muito pequeno em você. Agora, se você está com tudo isso desregrado, aí a cafeína vai ter um efeito alto em você. Então você tem que parar e analisar. Se você está precisando de muito café, a sua rotina está errada e você precisa corrigir isso, porque todos esses efeitos da cafeína que eu falei que são benéficos vão ser perdidos caso você não faça o básico. Eu vejo muitas pessoas que precisam tomar grandes doses de café, eu vou te falar já daqui a pouco qual que é a dose recomendada, para se manter acordado, então elas tomam café até tarde, para poder fazer as coisas, dormem mal, aí no dia seguinte precisa tomar café o dia inteiro, dormem mal e entra num ciclo vicioso ruim. O café, ele não deve ser tomado depois das 3 ou 4 horas da tarde. Por quê? Porque quando você consome cafeína, ela fica até 5, em alguns estudos 7 horas no nosso corpo e ela vai atrapalhar o seu sono. De novo, ela vai atrapalhar o seu sono. Ah, doutor, eu tomo café e durmo bem. Existe uma pequena, menos de 1% da população que são não respondedores à cafeína.
Mas se você tá cansado, toma café e te desperta, então você não é esse não respondedor. Então, sim, a maioria das pessoas vai ter problema tomando café e vai atrapalhar a qualidade do sono. Entendeu? Então você precisa usar o café de maneira adequada. Qual é a dose segura? 400 mg por dia. Essa é a dose máxima recomendada, que dá em torno de 5 a 6 xícaras de café, certo? Eu mesmo, quando a gente estava durante a formação médica nossa, né, durante a residência médica, a gente tem bastante privação de sono. Então eu usava muito café para poder fazer os plantões que precisavam ser feitos, fazer as coisas que precisavam acordar cedo, enfim, sair tarde do hospital. E a gente usava muito café para poder se manter acordado e se manter ativo durante as atividades. Chegava a tomar 1 litro de café por dia. Depois que a gente termina a formação, a gente consegue colocar a vida em ordem, consegue melhorar a questão da nossa qualidade, nosso tempo de sono. Hoje eu consumo um café de manhã e às vezes um café à tarde. Isso é o suficiente para mim. Então, você precisa parar e refletir. Você consegue ter uma boa noite de sono? Você consegue ter as 7 a 9 horas de sono, que é o recomendado? Se porventura você está com algum problema no trabalho, você trabalha à noite, você chega tarde em casa, no seu atual momento de vida não dá, faz parte. A gente sabe que a gente não pode fechar os olhos para o que acontece. Mas você precisa se programar para médio e longo prazo você conseguir colocar essas 7 a 9 horas de sono na sua rotina. Porque esse efeito neuroprotetor vai ser perdido se você não dormir direito. As principais causas de doenças neurológicas estão relacionadas a baixa qualidade de sono e não só qualidade, a quantidade. Certo? Portanto, reflita aí, tome o café quando você achar necessário, utilize ele de maneira inteligente, tá? Não caia nessa de que ele não vai atrapalhar o seu sono, ele vai sim atrapalhar o seu sono, mas use a substância e tome com tranquilidade, porque ele não faz mal pro coração, ele não faz mal pro seu rim, ele não faz mal pro cérebro, ele não faz mal pro estômago de uma maneira geral, para pessoas que não são sensíveis. Combinado? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou o Dr. Tiago e até o próximo vídeo.